Vim aqui falar um pouquinho com vocês a respeito da síndrome de Down, um cromossomo a mais, um amor incondicional. E bem-vindos ao nosso Instagram, Desmistificando PCD, desmistificando pessoas com deficiência, conscientização, mais respeito, menos preconceito, é igual à inclusão. E eu me chamo Caíla, sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí de Picos, e sou do 6º período. Bom, a organizadora dessa reunião é a Fabrícia Gomes, a nossa professora de Fundamentos da Educação Especial, uma profissional excelente, uma professora incrível. Sou muito grata, por ter uma professora tão dedicada, esforçada. Eu até falo, que as pessoas deveriam ter o prazer de conhecer, de conviver com essa mulher, que ela é incrível, maravilhosa, perfeita. Bom, síndrome de Down. Vamos entender um pouquinho sobre. Dentro do nosso corpo existem os cromossomos, que são encarregados de carregar nossas informações genéticas. Dentro de cada célula do nosso corpo existe 23 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe, ao todo 46 cromossomos. E a síndrome de Down é simplesmente a presença de um cromossomo a mais. É como se recebesse um pouco mais de material genético. É tão se falado síndrome, mas o que é uma síndrome? É esse conjunto de sinais, de sintomas que pode ter uma causa. Então, a síndrome de Down é esse conjunto de sinais e sintomas que pode ter pela presença de um cromossomo 21 no par 21 a mais, ou seja, causada pela trissomia 21. Trissomia pelo número de cromossomos e 21 pelo par. E devido a isso, o Dia Internacional da Síndrome de Down é o dia 21/3. Muitas pessoas até perguntam, podem falar síndrome de Down ou trissomia 21? Ambos estão corretamente, ambos podem sim ser falados, mas muitas pessoas preferem até falar trissomia 21 por conta que vou aqui até dar um exemplo para vocês, para que possa ficar um pouco mais claro. Suponho que aqui eu pegue e fale para vocês: nossa, está entrando uma criança com síndrome de Down. Vocês vão olhar para ela e enxergar as características dela, os sinais dela, e não a criança em si, e sim a condição genética dela. E caso eu fale, nossa, está entrando uma criança com trissomia 21, vocês vão olhar para a criança, enxergar a criança e não a trissomia 21. E só depois vão refletir um pouco mais sobre a respeito desse cromossomo a mais que ela tem. Ou seja, as duas formas estão sim corretas, mas acredito que com esse exemplo vocês tenham notado sim uma diferença. E ter essa presença desse cromossomo a mais traz alguns atrasos cognitivos, dificuldades motor, intelectual, tudo que pode ser desenvolvido ao longo do tempo através de estímulos. Ou seja, a pessoa com síndrome de Down pode sim se desenvolver e aprender como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano. Só é preciso respeitar o tempo de cada um. Cada pessoa aprende no seu tempo, vai desenvolvendo suas habilidades, mas no seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo. É importante a gente frisar muito que síndrome de Down não é doença, é sim uma condição genética. Síndrome de Down não é doença, logo não tem cura, não tem vacina, não tem remédio, medicamento. É apenas uma condição genética em que a pessoa nasce e vai formando as suas características. O diagnóstico. A síndrome de Down pode ser descoberta antes do bebê nascer, através de alguns exames. Durante a gestação,
Pode sim ser feito alguns exames que possam identificar se há ou não a síndrome de Down. Lembrando que é importante falar também que esses exames trazem alguns riscos tanto para a mãe quanto para o bebê, e alguns deles são muito invasivos também. Eu vou apresentar aqui eles para vocês, que são o cariotipo, translucência nucal, aminocêntese e cordocêntese. O cariotipo ele visa analisar a estrutura do cromossomo na célula, o número e o formato. A translucência nucal esse exame genético que é realizado para identificar o acúmulo de líquido na parte de trás, na pele do pescoço fetal, e identificar a presença do osso nasal. E a não identificação desse acúmulo de líquido pode sim estar associado à síndrome de Down. Lembrando que esse exame ele não é algo concreto, ele apenas vai levantar uma hipótese, e caso haja essa hipótese, o médico ele solicitará um outro exame. E ele é feito a partir das 12 semanas através da ultrassonografia. Como dito, após essa hipótese é feito o exame da aminocêntese, que, como vocês podem ver na imagem, é realizado com o auxílio de uma agulha para pulsionar o líquido amniótico e ser levado para um laboratório para ser analisado. E esse líquido amniótico ele envolve e protege o bebê durante a gestação. Contém proteínas e células fetais. Lembrando que, embora esse exame ele traga muitas informações valiosas e precisas sobre a saúde do bebê, ele traz muitos riscos também. Ele é feito a partir das 15 semanas. Riscos nos quais eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre eles. E o exame da cordocêntese, que é feito essa coleta de sangue do cordão umbilical, e também levado para o laboratório para ser analisado, e é feito a partir das 18 semanas de gestação. Alerta! Por serem invasivos, alguns desses exames trazem riscos, como eu falei. Por exemplo, o exame da aminocêntese pode acontecer de ter uma interrupção na gravidez, um aborto, pode acontecer de ter uma lesão por agulha, uma transmissão de infecção, um vazamento de líquido. O aborto ele tem um grande percentual muito alto quando o exame ele é realizado antes das 15 semanas de gestação, porque o correto é ser analisado, ser feito ali depois das 15 semanas de gestação. Por isso que o percentual é muito alto quando é feito antes das mesmas. A lesão por agulha, como é realizado através de uma agulha, o exame pode acontecer do bebê se mover um braço, uma perna, e ser afetado pela agulha. E a transmissão de infecção, que caso a mãe ela tenha hepatite C, toxoplasmose, HIV, pode sim ser transmitido para o bebê durante o momento que é feito o exame. E vamos falar um pouquinho sobre as descobertas que pode ser no nascimento e na gestação. Durante esses dias eu fui atrás de alguns relatos de algumas mães para mim ter conhecimento sobre como cada família reagia. E na maioria das vezes elas já começavam o relato falando que sentiam culpa e diversos outros sentimentos decorrentes dessa sociedade que enxerga apenas o deficiente como esse ser incapaz de aprender, de se desenvolver, de ir à escola, de ser autônomo. E também vai da forma como que cada família recebe a notícia e vai absorvendo. Como na maioria dos casos é descoberto após o nascimento do bebê, acontece muito foi notável em alguns vídeos que alguns médicos, pelos relatos delas,
Só chegavam e falavam, nossa, ó, nasceu aqui, mas tem uma condição genética, a síndrome de Down. Digamos que, dado esse diagnóstico de uma forma bem, falar aqui bem no popular mesmo, de supetão, de qualquer jeito. E agora aí, pensa, a cabeça desse pai e dessa mãe, como que não deve ficar, né? Esse turbilhão de sentimento para eles, como que eles vão reagir, né? Sem ter nenhuma informação qualquer sobre, sem muitas das vezes conhecer, saber a respeito. Por isso que é importante também ter cuidado na hora de falar, né? Que é um momento ali único para aquela família. E eu fui assistir um vídeo, né, de uma mãe contando a sua experiência. Um vídeo que me deixou muito emocionada da forma que ela falava. Ela conta a sua experiência falando que da não aceitação do bebê, da rejeição que ela teve. Ela fala que teve uma gestação totalmente saudável, tem apenas 28 anos. E por ter 28 anos, ela achou que não era preciso fazer nenhum desses exames, porque para ela não teve nem possibilidade disso acontecer, porque era muito nova. E aí, quando o bebê nasceu, ela conta que entrou em depressão pós-parto, não aceitou, rejeitou, não queria ver a criança, não queria tocar, nem o nome da criança ela quis colocar. Foi um processo muito difícil e complicado para a família toda, né? Porque todos ali são afetados. E só depois de meses e meses e meses que ela conseguiu, né, ir superando, que ela conseguiu ver o filho dela, que ela conseguiu olhar para o filho dela, enxergar o filho dela e não a condição genética dele. É um processo muito doloroso dela. Foi um relato muito emocionante dela. Como também acontece de ter a aceitação logo ali, né? E o que foi o caso de uma mãe que eu fui atrás de outro relato, né? Que ela conta que sempre sentiu que tinha alguma coisa diferente na gestação dela, que ela foi atrás de fazer um exame, né? A translucência nucal, que deu, como eu falei, né? Ele não é algo concreto. A médica falou que estava ali tudo certinho com o bebê dela, não tinha nenhuma alteração, não tinha nada. Ela continuou com a intuição, continuou, e a médica propôs fazer o exame da aminossíntese. Quando ela propôs, né, falou os riscos que corria e tudo mais, aí a mãe ela não quis fazer por conta que ela já tinha 38 anos de idade e não queria correr esses riscos de ter uma interrupção na gravidez dela. E quando a criança nasceu, ela fala que foi o melhor acontecimento da vida dela, né? Que sempre sentiu, que só foi atrás de mais e mais informações para saber, né? Entender realmente o que é a síndrome de Down, para ela estimular a criança da forma certa, para ele se desenvolver as suas habilidades cada vez mais, ser um ser humano autônomo. Ela disse que foi algo que ela sempre sentiu e que para ela foi um momento único e totalmente especial. Ou seja, cada família ela vai absorvendo de um jeito, cada família ela reage de uma forma. Tudo vale, tudo é questão de tempo, né? E também tem a questão de descobrir na gestação, que para muitos são fáceis, para outros não. Vou continuar aqui com os relatos anteriormente, que elas também suponharam se tivesse sido descoberto na gravidez, né? A segunda mãe, né, que conta que sempre sentiu, né, que sempre teve essa intuição, ela fala que se caso tenha descoberto ali na hora do exame que ela fez, o processo teria sim sido outro. Ela poderia ter entrado em crise, ter não aceitado, embora ela tivesse sentindo. Ela conta que até mesmo pela demora que ainda ia ter para a criança nascer. E já a primeira mãe, né, que teve a não aceitação, ela fala que se caso tivesse descoberto na gravidez, teria sido outro processo. Acreditaria que teria sido mais fácil para ela,
porque ela teria de se preparado tanto psicologicamente como financeiramente, ela fala. Ou seja, novamente, cada família ela recebe de uma forma e vai absorvendo. É um momento único a hora do nascimento. Muitos não estão preparados para algumas notícias, alguns diagnósticos. Cabe aos médicos informar da melhor forma, dar mais informações, ajudar no que for preciso. Acredito eu que quanto mais informadas as famílias tiverem, melhor eles só terão a ganhar. Tanto eles como a criança em si, que se desenvolverá cada vez mais, porque acontece de muitas vezes não ter aceitação e a criança viver totalmente isolada. Bom, a síndrome de Down tem 3 tipos dela, que é a trissomia simples, que 95% dos casos ocorre com maior frequência, a mais comum. A translocação cromossômica, que é de 3 a 4% dos casos, e o mosaicismo, que é a causa mais rara entre os 3. Ele se caracteriza pela presença de 2 linhagens celulares, uma de 46 e outra de 47. Bom, existem 3 componentes bem comuns nas pessoas que têm síndrome de Down. O primeiro é as características fenotípicas, como ter um rosto e um corpo muito parecido. Eu falo parecido porque cada pessoa é única, cada pessoa tem as suas características. Ninguém é igual a ninguém. Pode ter um pouco de semelhança, pode sim ser um pouco parecido, mas ninguém é igual a ninguém. Como também podemos destacar a questão da língua, a baixa estatura, pés e mãos mais pequenos, dedinhos bem curtos, a prega palmar única e diversas outras características. Como também o segundo componente é a hipotonia muscular, que é bastante comum mesmo nas pessoas com síndrome de Down, que é uma fraqueza muscular, tanto para movimentação como para sustentação. Muitas pessoas até falam, hipotonia muscular, quem tem não pode nem se movimentar, fazer nenhum exercício. E, minha gente, pode sim, pode fazer qualquer exercício, qualquer movimento, tudo é questão de tempo, tudo é questão de como que aquela pessoa ela vai se desenvolvendo, como que ela vai desenvolvendo cada habilidade. E o terceiro componente é a deficiência intelectual, que também é muito comum nas pessoas com síndrome de Down, que se situam nos graus mais de leve e moderado. Quando eu estou falando graus, eu estou falando a respeito da deficiência intelectual, porque até então a síndrome de Down não há diagnósticos que comprovem graus ainda. Há apenas uma observação de pessoa para pessoa, como que cada pessoa aprende. Não há a questão ainda dos graus, não há uma comprovação ainda. Como também podem apresentar a cardiopatia congênita, que é bastante comum mesmo, que a ausência da mesma, as pessoas com síndrome de Down podem viver 60 ou mais anos. O sono obstrutivo, que é de 50 a 70% dos casos. E como também pode ter uma pausa na respiração, ressonar, irritabilidade, fadiga, epilepsia e doença de Alzheimer, comum também, bastante. Como também é comum ter algumas características parecidas com a de autismo, dificuldades na questão de fixar o olhar por causa da lentidão e da hipotonia muscular, dificuldades auditivas também. A questão dos estímulos. A gente fala tanto, né? Estímulos. E o que é? Ensinar, motivar, aproveitar e transformar cada situação em conhecimento, em aprendizado mais. Levar a criança, através da brincadeira, a aprender mais. Parece um pouco complicado, né?
E ficar aqui falando, né, para vocês parece fácil, mas acredito que não seja nem tão complicado e nem tão fácil assim. Acredito que a partir do momento que você acredita que a criança ela é capaz sim de aprender e que você tem força de vontade para ensiná-la, acredito que seja um processo muito mais fácil. E o papel do pai e da mãe é fundamental nesse processo, porque quando você estimula a criança, ela começa a acreditar em si mesma, começa a acreditar que tem potencial, que é capaz, e ter essas pessoas para acreditar ali junto, para conquistar junto com elas é primordial, é essencial. O desenvolvimento social da criança, não só social, como afetivo, cognitivo, desenvolvimento no geral, pode ser estimulado através de livros didáticos, brincadeiras, histórias cotidianas, atividades cotidianas, livros, o ambiente lúdico também. E você pode tanto estimular o aspecto social e a comunicação ali, tudo junto, porque eles têm uma grande dificuldade na questão da linguagem. E o desenvolvimento e o meio em que a criança vive, principalmente o meio em que a criança vive, influencia bastante. Devemos estimular cada vez mais as crianças. Só que é importante também frisar uma parte que cada pessoa ela aprende no seu tempo, cada criança ela aprende no seu tempo. Ela vai se desenvolvendo no seu tempo. Você não vai forçar a criança, você vai respeitar o tempo dela. É importante também que você observe o que ela faz com mais dificuldade, o que ela faz com mais facilidade. Acredito que a síndrome de Down ela possa se preocupar no primeiro momento, mas com estímulos, dedicação do pai e da mãe, ela pode se desenvolver como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano. Acredito que estímulo, amor e dedicação do pai e da mãe, essa criança ela só terá ganhos na vida dela. Pode sim ter uma vida como qualquer outra pessoa, como qualquer ser humano. E o ambiente lúdico ele tem se mostrado um grande um grande satisfatório nesse processo de estimulação, trazendo progressos bem positivos no desenvolvimento psicomotor das crianças. Uma boa estimulação nos primeiros anos de vida pode ser assim, fundamental no desenvolvimento de qualquer ser humano. É importante estar sempre incentivando as famílias a estimular cada vez mais, a fazerem de tudo um pouco, a estimular essa criança cada vez mais a brincar. E esses estímulos devem vir direcionados a terapias semanais, fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional. Quando se fala em desenvolvimento, o papel desses profissionais é de preparar o corpo para desenvolver cada habilidade. É essencial esses profissionais na vida de qualquer criança. Vou até aqui dar um exemplo para vocês, a questão da fala, né, que envolve diversos músculos e que pode sim ser estimulado na amamentação, né, que é um processo que vai estimular ali desde cedo, os primeiros anos de vida, né, vale estar preparando os músculos para falas, porque como já dito, eles têm muita dificuldade, né. E alguns relatos que eu vi, alguns médicos falam que a amamentação é um grande estimulador na questão da fala, né. É importante ter esses profissionais por perto, né, ao lado da mãe, ao lado do filho, porque a amamentação, como a gente sabe, né, é essencial, né, para estimular, para a questão da fala, mas é também bem desafiador para as mães. Quem nunca aqui ouviu um relato de uma mãe, de um parente, de uma irmã, né, contando o quanto desafiadora é a amamentação. Agora imagine aí o quanto que ainda é desafiadora para uma criança que tem fraqueza muscular, que tem a hipotonia muscular. É bem complicado, né? É bem difícil.
trouxe aqui para vocês algumas informações bem importantes também. Os pais de uma criança com síndrome de Down precisam de respeito, orientação, esperança, informações precisas, otimismo, compreensão, apoio. Os pais de uma criança com síndrome de Down não precisam de pena, desengano, desesperança, pessimismo, isolamento, palavras vazias, perguntas sem respostas. Ou seja, precisam de muito respeito, muito apoio e principalmente inclusão dessa criança na sociedade. A inclusão é algo que a gente luta até hoje, vem lutando cada dia mais. Tem muito a se fazer ainda, tem muito ainda. Muitas pessoas não conhecem ainda os seus direitos, têm seus acessos negados, não vão à escola, não conhecem as leis. Eu queria muito sentar aqui, né, nessa cadeira e falar para vocês, gritar aos quatro cantos do mundo que não existe preconceito, que não existe a exclusão dessas pessoas, mas infelizmente a gente sabe que sim, há preconceito ainda, e muito mesmo, o que é muito triste, né? E sim, a exclusão dessas pessoas, se as pessoas elas buscassem mais entender as capacidades uma das outras, a sociedade ela seria mais desenvolvida e teria menos preconceito. Cabe a nós jovens, não só a gente jovem, mas sim a toda a população, a buscar cada vez mais pela inclusão dessas pessoas na sociedade. Tanto no âmbito escolar que sim, eles devem estar sim matriculados na escola regular, devem sim conviver com as outras crianças, devem sim estudar na classe que as crianças tenham a mesma idade que eles. Tanto no âmbito escolar como também no âmbito do trabalho, que elas possam sim trabalhar como qualquer outra pessoa. Ou seja, buscar fazer realmente acontecer a inclusão dessas pessoas por completo na sociedade. Elas precisam desse apoio. Porque o preconceito ainda, infelizmente, é muito predominante na nossa sociedade. É muito triste, bastante triste ver esse tanto de preconceito que as pessoas têm. É muito triste mesmo. Bom, eu trouxe aqui alguns mitos para vocês, mas por quê, né? Por que apresentar alguns mitos? Embora vocês não saibam, alguns desses mitos, né, ter mitos historicamente, né, construídos, a precariedade de informações sobre as potencialidades das pessoas com síndrome de Down tem sim dificultado cada vez mais a inclusão delas na sociedade. E o primeiro mito que eu trouxe foi: pessoas com síndrome de Down morrem cedo. É um grande mito, né? Isso acontecia bastante, sim, lá no século passado. Hoje, atualmente, no século XXI, a gente tem uma expectativa de vida de 60 ou mais anos. Pessoas com síndrome de Down nunca estão de mau humor. Minha gente do céu, um grande mito, né? As pessoas com síndrome de Down têm personalidades variadas como qualquer outra pessoa. Algum dia elas vão estar assim de bom humor, outro dia de mau humor, que é super normal, como qualquer outra pessoa. Toda pessoa com síndrome de Down é especial. Bom, toda pessoa, não só com síndrome de Down, qualquer ser humano é especial. Esse termo especial não deve nem ser usado mais hoje em dia. O legal é que não se use mais especial, e sim pessoa com deficiência, a criança com síndrome de Down, e não especial mais. Pessoa com síndrome de Down não tem autonomia. Mito, né, minha gente? A questão da autonomia é um processo em que os pais, família, escola, os profissionais vai ter todo um papel fundamental nessa questão, né? A gente pode ter sim pessoas autônomas e com síndrome de Down, que trabalham, que viajam, que andam na cidade sozinha. É super possível, minha gente, é super possível. As pessoas com síndrome de Down têm sim autonomia. Isso é um grande mito.
Criança e adolescente com síndrome de Down precisam estudar em escola especial, minha gente do céu. Pelo amor de Deus, né? Eles precisam sim estar na escola regular como qualquer outra criança, como qualquer outro adolescente. E muitos deles, hoje em dia, chegam até às universidades, o que é muito gratificante, né? E graças às escolas regulares, né? Ou seja, devem sim estar matriculados na escola regular, minha gente. Por favor, né? Pessoas com síndrome de Down terão que tomar remédios pro resto da vida. Bom, minha gente, como eu já disse, né? Síndrome de Down não é uma doença. As pessoas que têm a síndrome de Down, elas ficam sim mais propícias até algumas doenças associadas. Agora sim, algumas doenças associadas. E caso tenham, elas precisam de alguns remédios para tratar a doença que ela tiver. E não a síndrome de Down, porque síndrome de Down não é doença. Eu trouxe aqui para vocês algumas indicações de alguns filmes. O primeiro é a Anitta, dessa imagem acima. Uma jovem com síndrome de Down vive uma rotina tranquila e feliz com sua mãe, até que um atentado as afasta e Anitta precisa aprender a cuidar de si mesma. E a segunda indicação é a Cromossomo 21, além da história de Vitória, que tem síndrome de Down e leva uma vida igual a de todas as meninas da sua idade. Bom, por fim, né, deixo aqui uma frase para vocês, porque o amor não conta cromossomos. Espero que tenha ficado algum aprendizado para vocês, que vocês tenham conhecido um pouco, que eu tenha conseguido repassar pelo menos um pouquinho para vocês. E obrigada pela atenção de todos, por ter permanecido aqui no vídeo até o final. Muito obrigada. E comentem aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês sabiam ou não. E tragam até informações novas, né, que eu possa não conhecer também, para a gente conversar a respeito. Obrigada pela atenção de todos vocês.